dentro aqui dessa... Meu professor! Respeite meu professor! Beleza, jovem? E aí, meu jovem? Tô achando pouca gente pra Hoje tá. Mas esse já que não veio também. É, né? Muita gente tá com medo. Tamo junto. Oi. Pegou? Oi. Valeu, A meu. pilha deu tilt aqui. Bom dia. Pessoal, se expor. Bom dia a todos, todos e todas mais uma vez. Agradecer mais uma vez a participação dos nossos colegas. Nesse período de tempo, a gente vem tentando, de alguma forma, outros meios para alcançar o diálogo e para a gente poder avançar nas nossas pautas, juntamente com o CISPOR, visto que o sindicato tomou a decisão de não participar mais do movimento, a priori. Então, eles têm uma decisão de 50%, mas por decisão da diretoria, eles optaram por não participar mais do movimento. A gente fica triste, né? Porque é mais uma força, mas a gente não pode deixar de fazer o nosso movimento, né? Isso é notório. A gente respeita a decisão da diretoria deles, mas a gente tem que continuar a nossa luta para alcançarmos os nossos objetivos. Então a gente está aqui, juntamente hoje, continuamos na luta CISPOR e a PLB. Aí eu quero pedir a salva de palmas para a CISPOR e a PLB agora, por continuar na luta junto com a gente. Estamos juntos desde o início, e não é agora que a gente iniciou junto, agregou o sindicato e a gente continua junto, CISPOR e a PLB. A gente vem tentando, e a gente já tinha tentado antes, um diálogo com o prefeito, mas a nossa categoria tomou a decisão de fazer essa conversa se fosse os 3 sindicatos naquele período. E aí, o sindicato, a gestão chamou Boca, não chamou a PLB. Boca naquele momento, e a gente já falou isso aqui, Boca não topou. Então a ética do CISPOR, perfeita, desde o início, né, Boca? Qualquer decisão que a gente conversar, que a gente dialogar com o executivo, os 2 sindicatos ficam sabendo, seja ela boa ou ruim. Então a gente vem tentando mediar esse diálogo com o executivo. Então eles sinalizaram a priori que conversaria, mas separadamente. De imediato, ontem nós tivemos uma reunião com o chefe de gabinete, com o secretário de administração, com a secretária de educação, e quem mediou o diálogo foi o secretário de Serviços Públicos, Luciano. E aí eu quero até agradecer, Luciano, pela iniciativa, porque se tem algum secretário que tem esse olhar mais para o servidor, ou tenta, de alguma forma, fazer com que o conflito ele seja pacífico e bom para a categoria, porque não adianta, né? A gente vir para essa luta e não ter um diálogo bom, um retorno satisfatório para a categoria. Então, o Luciano mediou esse encontro de ontem, não participou mais, fez com que
esses secretários que aqui citei estivessem nessa reunião com a gente. Foi uma reunião, eu diria, não foi uma reunião ampla, porque ontem Nenel e Clécio foi para Itabela, outros servidores ficou fazendo outras atividades, eu e Márcia participou desse bate-papo junto com esses secretários. E de imediato eu liguei para o Cisco e a gente vem dialogando, inclusive agora a gente estava ali dialogando, que a gente toparia sim, e aí fazer a reunião com o executivo, né, mesmo que separado, visto que a educação tem outras pautas, o Cisco também tem as pautas dele, mas que a gente conversaria, mesmo sendo em horários diferentes, que era a proposta a priori do prefeito. Então, a gente fez esse diálogo na boca e a gente topou fazer essa discussão. Eles sinalizaram que o prefeito chega amanhã à tarde e que o chefe de gabinete vai levar essa proposta para o prefeito para ele nos atender. Então se abre esse leque de uma possível conversa com o prefeito. A gente sabe que nós temos que tomar decisões hoje. A gente sabe que segunda e terça é feriado, mas a gente precisa tomar decisões. E aí a gente tem uma possível para a semana que vem, a gente pensou, e aí os colegas podem usar o microfone à vontade, para depois não dizer, não, eles tomaram decisões, porque a gente pensa em algumas possibilidades, mas que fique claro, quem toma a decisão é a Assembleia. A gente, como diretoria, a gente tenta o máximo que a gente pode chegar o mais próximo do nosso objetivo ou o objetivo todo. Mas a decisão precisa ser das duas categorias hoje representadas por APLB e Cisco. Então a gente pensou em algumas possibilidades e uma delas foi, juntamente em diretorias. Olha, a gente tem segunda e terça, que é feriado. Prefeitos, eles sinalizaram que o prefeito chega amanhã. E que nesse espaço de tempo, ele chega à quarta à noite, então ele tem quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Se chamar essas diretorias aqui, domingo, 12 horas da noite a gente vai. Nós, se eles chamarem, a gente vai. Porque a gente tem que pensar na categoria, nem nós. Eu, por mim, domingo, 12 horas da noite, eu estava dormindo. Mas pensando na categoria, eu estou falando um exagero, né? Mas ninguém vai chamar domingo, 12 horas da noite. Mas a gente está disposto a dialogar o horário que eles acharem conveniente. E a gente também, claro. Mas abriu-se, ou pode abrir esse canal de conversa com o prefeito. Bom, qual a decisão, então, que a gente precisa tomar? Sabendo que segunda e terça é feriado, a gente tem de dias letivos quarta, quinta e sexta. Então a gente abre aí um leque de possibilidades. Uma das possibilidades, aí vocês podem usar o microfone e trazer outras. Uma das possibilidades é, não havendo uma discussão com a gente até terça-feira, o fim do dia, que quarta-feira já retorna, a gente tem, ou faz, se há essa possibilidade de fazer 3 paralisações, quarta, quinta e sexta de vez, né? Durante esse período também a gente está aberto, mas já uma paralisação de 3 dias. Assim foi feita em outros municípios. O Guaratinga paralisou 3 dias. Ou não havendo uma resposta do município até terça ao fim do dia, a gente paralisa ou entra em greve definitivamente. Havendo a greve, aí a gente precisa decidir entre 50% e 100%. A gente pode entrar com 100%, e se a justiça ou não decidir vir com 50%, a gente vem. Mas aí quem precisa tomar essa decisão é a categoria. Somos todos nós que estamos aqui, tá bom?
microfone aberto. Se tiver outra possibilidade que possivelmente a gente não pensou, vocês coloquem aqui e o microfone está aberto para todo mundo. Bom dia, companheiros. Bom dia, companheiras de luta. Álvaro Henrique. Álvaro Henrique. Presente. Álvaro Henrique. Presente. Elisnei Pereira. Presente. Elisnei Pereira. Presente. Elisnei Pereira. Presente. É bom lembrar que tudo começou há muito tempo, justamente com Álvaro e Elisnei. Respeito, sempre respeitei a APLB como a entidade que me representa. E a proposta que eu lanço agora é greve, porque a situação é grave. Tinha que ser declarado greve hoje, porque já chega, são 9 meses de espera, cobrando por direito. Nós não estamos pedindo favor a esse agregado da prefeitura, não. A minha proposta é greve. Se é com essa intenção que ele está nos ferindo, que vamos ferir também. Não temos que ficar fazendo paralisação para marcar a próxima paralisação. A minha proposta é greve já. Beleza. Então, surgiu uma nova proposta do colega, greve a partir de hoje. Microfone aberto. A pessoa fala... Pode ser greve a partir de hoje. Não pode ser greve a partir de hoje, até porque tem que comunicar às 72 horas, claro. Gente, acho que a proposta que foi lançada aqui casa com a que Silvino apresenta. Para a gente decretar uma greve, você tem que dar o tempo para a gestão de 72 horas antes da greve iniciar. Hoje é terça-feira, aí poderia ser a partir de sexta, mas segunda e terça é feriado. Então uma das propostas que eu entendo, e aí eu estou fazendo uma leitura a partir daquela compreensão que eu tenho. A gente decretando a greve, é greve. Perfeito, é uma alternativa. A minha sugestão é, se até terça, meia-noite, não tiver nenhuma proposta efetiva, discutida com a gestão, paralisação de 3 dias, quarta, quinta e sexta. A gente retorna a segunda. Se não rolar nada, a gente pode, no meio da semana, decretar a greve. Aí a greve de forma indefinitiva. Então, assim, a lógica é essa. O prefeito, e acho que a secretária de Educação, eu já falei isso outras vezes, ela precisa assumir o papel de mediadora desse negócio. A gente não está tendo essa articulação. A gente não consegue avançar nessa pauta, porque essa pauta é só nossa. A gente não é ouvido por ninguém que possa mediar até agora. A gente tem apelado. Ontem foi uma reunião com o Luciano, que é um outro secretário, que ajudou na outra vez. Então, assim, a gente precisa de alguém que faça com que a nossa pauta avance. E a gente está cheio de problemas ainda, né? A gente está faltando cuidadores das escolas, está uma desorganização. A gente aprova um documento em julho e para começar em janeiro, e esse documento não vale mais nada. A gente tem decisões que são tomadas por WhatsApp. Então, assim, a gente precisa organizar a coisa, inclusive a nossa vida profissional, do ponto de vista do direito. Então, a sugestão de Silvino vai casar com a sugestão que já foi colocada aqui. Na proposta que a gente tá apontando, uma delas, né? Se não tiver nenhuma resposta até terça-feira, meia-noite, a gente já vai comunicar no documento, são 3 dias de paralisação. E a minha sugestão, são 3 dias de paralisação 100%. Muito bem, Nenel. Microfone aberto. Tá aberto o microfone. Para depois tomar uma decisão, sair reclamando, é bom que se manifeste agora. Porque tem gente que toma uma decisão, eu não concordei. Tá aqui o microfone para você falar que não concordou. Cadê? O microfone tá aberto. Depois não reclame da decisão. Olá, companheirada, bom dia, tudo bem? Pessoal, eu concordo plenamente. Eu penso que aí não precisa que tantos falem. Mas assim, concordo plenamente com o Silvino e plenamente que essa última fala, também que o presidente havia colocado, em paralisar 3 dias após, né? E aí, se não houver nenhuma resposta, como foi bem claro pelo colega professor
né? Neilton, perfeitamente, falou tudo que a gente precisava ouvir. Não tem como dar mais tempo mais pra quê, pessoal? Na verdade, pessoal, não é de tanto falar, lógico que é ouvido, mas assim, nem era pra chegar até o que chegou, mas já que o próprio, né, prefeito, a gestão tá deixando chegar, pronto. Mas eu penso, professor, que vamos caminhar aí efetivamente para efetivar, de fato, dentro da lei, legalmente, conforme vocês estão falando perfeitamente. A greve acabou. A gente não quer isso, evidentemente. Ontem mesmo, até a escola estava passando por uma dificuldade de transporte. Resolveu-se, mas quando se resolveu, só pela manhã, à tarde não vai ter, quer dizer, eu tive que falar novamente com o pai, pai, infelizmente não sabemos quando vai ter esse transporte efetivo para o pessoal da tarde. Então veja que situação está chegando. Então, pessoal, infelizmente nós não queremos greve. Mas e se eles querem? Querem como? Não querem nos repassar o nosso direito como temos. Pessoal, obrigado, um abraço a todos, Deus abençoe. E vamos para a luta, infelizmente é isso mesmo, pessoal. E só para complementar ou contribuir com a fala de Ednei, não tem quem possa dizer que a gente não foi tolerante. A gente está falando do direito que uma lei estabeleceu para a gente. A gente está no mês 8, tentando conversar, tentando negociar. Não existe hoje. Qual é a proposta para a educação de Porto Seguro hoje, por parte da gestão? Zero. Não existe proposta. Então, assim, não tem como não dizer, não tem como não reconhecer que a gente se pautou no diálogo, ou pelo menos insistiu permanentemente nisso. Inclusive fazendo mais do que a gente costumava fazer, que eram de 3 paralisações. A gente já está o quê? Na 5ª. Ainda está dando mais uma semana. Então, eu acho que chegou o tempo que a gente não tem mais o que falar. Vai ter que agir de uma forma mais leve, infelizmente. E é o que a Ednei está colocando. Quem de nós queria estar aqui? Quem de nós que quer greve? Ninguém. Quem perde somos nós, quem perde é a sociedade de um modo geral, quem perde são as crianças. E mais, eu estou pensando nisso mais frequentemente. Existe uma ideia muito definida por parte da gestão para nos cansar, para que a gente não consiga fazer um trabalho que é preciso fazer com as camadas mais pobres, de problematizar, de fazer uma educação mais crítica. A gente já chega lá acabado. Aí não dá tempo para planejar direito, não dá tempo para poder fazer a educação que a gente podia fazer com muito mais qualidade do que a gente tem feito. Pessoal, só abrir um parêntese aqui, um sindicato que não aparece aqui, mas tem nos ajudado muito em vários sentidos. E na pessoa do Fabiano, eu queria que você desse uma salva de palmas para Fabiano aqui, que tem nos ajudado muito nos bastidores, mas tem nos ajudado muito. Inclusive financeira, né, Fabiano? Porque nossa ata não foi registrada em Salvador ainda. E assim, pouca tem nos ajudado, e assim, só agradecer. Muita gente tem nos ajudado e parabéns, viu, nego? Só pedir o sindicato dos bancários, tá? Tem Leila, Fabiano, tem Moisés, mas Fabiano, na pessoa dele que está aqui, a gente gostaria muito de agradecer de coração. Aí eu falo o nome do Cisco também, agradecer, Fabiano. Tá bom, amigo? Bom dia a todos. É um momento aqui, nesse momento, até de tristeza, né? Porque eu fui várias vezes, secretário chegando até mim, para me convencer a abrir do grupo dos 3 sindicatos. Mas, me perdoa as mulheres, mas Marco Boca não vai. Marco Boca tem culhões. Não vou conversar sozinho. Eu iria nos 3 sindicatos com uma proposta dos meninos. Agora, Marco Boca, presidente do CISPOC, não conversa com o gestor sozinho. Converso com a comissão de funcionários junto comigo, para depois não sair dizendo que o presidente do CISPOC se vendeu. Eu estou totalmente diferente, só participo com o grupo. Agora eu fiquei muito triste porque o sindicato, pela 2ª vez, não está participando com a gente. O Alex vai explicar o motivo, mas quem está o povo do sindicato junto com nós aqui na rua, como a PLB está e o CISPOC está. Entendeu? Outra coisa que eu queria falar com vocês, eu falei na anterior,
que tinham alegria dos salários de 2020, ficamos 11 meses sem ter o repasse. Conseguimos na justiça, depois de 3 anos, uma luta de advogado, de processo andando. A primeira coisa que fez esse processo, a juíza deu parecer na sexta, segunda-feira, o gestor já recorreu para não pagar o servidor os 11 meses. Aí fica difícil até negociar com esse pessoal, porque a gente tem uma boa intenção de ir conversar para abrir um diálogo, mas tudo que eles só faz com maldade com o servidor, você entendeu? Eu concordo com os colegas em relação à paralisação, eu concordo. Tem um pessoal, o prefeito, acho que tem um decreto para os professores segunda e terça, mas a saúde é só terça-feira que eles não trabalham. Segunda eles trabalham a saúde, entendeu? Mas eu dou total apoio aos meninos, quero agradecer mesmo de coração o Fabiano, né? Tem nos ajudado, tem nos orientado, tem falado com a Cruz de Salvador, em São Paulo, Moisés, numa reunião lá, já falou dos desmandos que acontecem com nós servidores, as perseguições continuam e está vindo constante, entendeu? E a gente precisa tomar uma posição de servidor, entendeu? E a gente precisa, eu estou junto com os meninos e o que der para a PLB vai dar para o Sinspor. Eu não abro mão da parceria, depois de tanta luta, conseguimos essa parceria, não vou abrir mão e o que der para um vai dar para todos. Meu muito obrigado a vocês. Vamos dar a palavra para o sindicato, bem explicado. Então, pessoal, bom dia. Eu sou Alex, sou diretor do Sindiax, Sindicato dos Agentes de Saúde. Como todos sabem, já tem uns 30 dias que o município entrou com a ação contra o sindicato e essa ação está tendo alguns imprevistos. Os últimos 2 movimentos a gente não pôde participar. A gente também, todas as ações que estão acontecendo, a gente precisa consultar o jurídico e provavelmente hoje mais tarde deve ter uma reunião entre os sindicatos para conversar sobre essas coisas. A gente também depende do jurídico também ter respaldo para que os servidores não tenham algumas dificuldades e o sindicato também, né? Esse processo, logo no início, o município alegou que a gente só podia participar com 50%. Então tudo que vem acontecendo, a gente precisa consultar o nosso advogado e foi encaminhado um ofício, tanto para a PLB quanto para o Sinspor, justificando a não participação de acordo com a atenção do nosso advogado. Aí, após essa reunião, a gente pode estar fazendo um comunicado por escrito, informando também vocês. A gente vai ter uma reunião interna entre os sindicatos. A gente conversa com os sindicatos. Se for preciso, a gente traz o jurídico nas próximas assembleias para explicar um pouco também. A gente pode estar dialogando também. Valeu, galera. Vamos lá, né? Decisão. Então, nós temos 2, né, possibilidades. Uma possibilidade é, se não der uma resposta até terça, meia-noite, paralisação quarta, quinta e sexta. Opção número 1, certo? A outra opção, caso não dê uma resposta até terça, meia-noite, a gente não retorna. Greve. Aí a gente tem que decidir se 50 ou 100, tá? Vamos lá então? Todo mundo entendeu? Opção número 1. Repetir. Mas eu tô vendo muita conversa. Número 1. E a gente não vai voltar atrás, não. Opção número 1. Se não der um retorno, se o executivo não dá um retorno, até a terça-feira, meia-noite, paralisação quarta, quinta e sexta. Paralisamos. Próxima semana a gente marca uma assembleia para próximas deliberações. Aí a gente manda o comunicado, certo? Segunda, caso não haja a mesma coisa, caso não haja uma resposta do executivo até terça, meia-noite, a gente não retorna. Pronto, a gente decide. Depois a gente vai para uma segunda votação na 2, se for a 2 aceita, 50 ou 100%. Entendido? Entendido ou não? Pronto. Opção número 1, precisa repetir não, né? Quem está com a número 1, levante a mão. Conta aí, Lisboa.
Já ganhou, né? Mas vamos fazer. Quem quer número, baixa a mão, por favor. Número 2, levante a mão. Número 1 ganha. Então, decisão. Os conversadores amanhã estão perguntando a mesma coisa. Caso não haja uma resposta do executivo até terça, meia-noite, que aí zerou, né? Paralisação quarta, quinta e sexta. Concretizou a paralisação? Pronto. Próxima semana a gente marca uma assembleia até para ouvir se houve algum diálogo nesse interstício. Pronto. Decidi na número 1, ok? Dentro da número 1, nós temos então aprovada a número 1, quarta, quinta e sexta. O que a gente tem que decidir agora? Com mobilização ou sem mobilização e quais os dias? Nós temos 3 dias. Quarta, quinta e sexta. Com ou sem mobilização? Número 1, com mobilização. Calma. Número 2, sem. Número 1, levante a mão. Com mobilização. Baixou. Eu sei que já ganhou, mas... Número 2, sem mobilização. Então, por unanimidade, com mobilização. Outra votação. Quarta, quinta ou sexta? Todos os dias. Calma. Ou quarta e quinta, ou os 3 dias. Número 1, quarta. Número 2, quarta e quinta. Número 3, quarta, quinta e sexta. Entendido? Entendido? Opção número 1, paralisação na quarta. Opção número 2, mobilização, né? Opção número 2, quarta e quinta. Opção número 3, quarta e quinta e sexta. Se tiver uma outra, manifeste aqui no microfone. Um dia? Não, vamos deixar a galera decidir. Um dia, levante a mão. Baixou. 2 dias, levante a mão. 3 dias, baixa. 3 dias, levante a mão. Pronto, então nesse período, pelo que eu entendi, 1 dia. Pronto. Agora vamos fazer outra votação para o dia então, já que decidiu só 1 dia. Quarta, levante a mão. Quinta, levante a mão. E sexta, levante a mão. Vamos lá? Quarta-feira, levante a mão. Gente, ajuda eu contar aí, viu? Quarta-feira, levante mais alto. Baixou. 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 Baixou, mulher. Vai pra segunda. Quinta-feira, levante a mão. Nossa, parece que deu empate. Quinta-feira ganhou? Pronto. Sexta-feira. Quinta tem sessão, né? Melhor ainda. Pronto. Quinta tem sessão na Câmara, melhor ainda a decisão nossa. Mais um elemento novo. Então, quinta-feira, decisão da categoria, paralisação. Pode ser aqui, né? Já que a sessão é ali, né? Né, galera? Quer dar uma sugestão antes de decidir? Já decidiu. Tá de mobilização, vai lá. Então, pessoal, bom dia. Eu queria dar uma sugestão de mobilização. Porque assim, eu estive pesquisando sobre as mobilizações que existem nos aeroportos. E são mobilizações que geram grande impacto. Porque, por exemplo, se a gente faz uma mobilização no aeroporto e a gente consegue cancelar 20, 25 voos nesse dia, então a gente causa assim, um grande impacto na mídia local, nacional e internacional, porque o aeroporto de Porto Seguro é um aeroporto internacional. Então eu sugiro uma mobilização no saguão do aeroporto, tá? Com a polícia militar e tudo. E de lá a gente pode tentar invadir a pista e tentar cancelar os voos. Então a minha sugestão é no aeroporto, se o pessoal acatar. Sugestão no aeroporto. Pronto. Vamos para a decisão. Decisão não, né? Vamos ouvir mais gente. Gente, importante aqui, ó. Não sei o nome do rapaz que deu a sugestão, mas a gente tem que lembrar o seguinte: eu já fiz ato no aeroporto. A gente pode ocupar o saguão, mas não pode nem ocupar a pista nem fechar o aeroporto. Lá era federal.
Acho que é importante isso. A gente pode sim, e todo mundo falar e ocupar a área interna do aeroporto, para que não fique intransitável. Beleza, é válido. Agora, pelo amor de Deus, tentar ocupar a pista ou fechar a barreira, a gente vai ter problema com a federal. Aí, mais de 1000 pessoas para conseguir fazer isso. Menos de 1000 pessoas a gente não vai conseguir. Experiência própria para quem já tomou um empurrão lá e quase foi em cana. Entendeu? Mas é válida a ideia, tá? Só tem que dialogar para ver o método e a forma correta de fazer para que ninguém entre em esparro, beleza? Ô pessoal, eu gostaria de pedir muito, tá tendo muita conversa paralela, velho. Principalmente em decisões importantes. A gente reclama tanto do aluno do fundão e a gente tá fazendo o mesmo papel aqui. Impressionante o negócio dele. Educadores, que pra mim quem trabalha, todo mundo que trabalha na escola são educadores. É isso. Concordo. Vamos lá, gostei, tá vendo que ouviu? Vamos lá, então já que surgiu uma outra proposta, o microfone tá aberto nesse meio tempo, quem quiser falar, tá? Uma outra sugestão. Então nós temos Praça ACM, que aí tem os vereadores aqui próximos, a gente concentra a partir das 8 horas, e tem o aeroporto, com a sugestão do colega. Sugestões a gente coloca em votação. Tem uma outra? Microfone aberto. Vem aqui e justifica por que a balsa. Vem aqui e justifica por que a balsa. Vem aqui e justifica por que a balsa. Vou levar o microfone até você. O roteiro dá mais resultado. Bom dia, gente. A sugestão da balsa, porque a cidade tem dois lados, né? A outra parte da cidade está lá. Então, tem mais uma visualização. Entendeu? Aí a gente espera que algum meio de comunicação venha, tenha mais visualização da situação, porque a cidade está parada no meio. Seu nome? Jonas teve coragem. Parabéns, viu, filho? Falou mesmo, tremendo na saúde. Bom dia a todos e todas. Eu acho interessante a sugestão da balsa, se a gente consegue colocar 30 veículos em uma balsa, 30 em uma outra, e deixar lá em cima da balsa, não vamos tirar os veículos, vai causar um caos ali, porque não vai conseguir nem vir quem está vindo de Arraial para cá, nem o pessoal que tem que ir para lá, para Ecoparque, não vão conseguir atravessar. Seria uma opção interessante. É de se pensar que pode ser mais uma a colocar na pauta que está passando. Mas eu acho interessante. Se a gente conseguir fazer isso, colocar uma fila com 30 veículos ali, colocar na balsa, mais 30 do outro lado e permanecer esses carros sem sair da balsa, ficar lá, iria causar um caos interessante. Valeu, Gil. Era assim, tá a hora de ir lá. Bom dia a todos. Olha só, pessoal, só quero registrar uma coisa, né? Que a gente olhe em volta de nós. Nós estamos com 2 sindicatos e aproveitam para... Continua com essa paralela. Aproveito para colocar a situação das estratégias. Nós somos uma categoria que somos nós e nós mesmos. Já falei isso, eu espero que expanda, né? Você não tem... aquele político, enfim. A nossa questão nós temos que resolver. A luta vem continuando de fevereiro até agora. Então, olha ao nosso redor e eu espero que nós tenhamos estratégias e que tenhamos presença. Presença, né? Esse dia foi escolhido em assembleia. Então, que nós venhamos e traga pela orelha o outro colega. Porque senão... Para a gente fazer como nós estamos querendo, eu fico aqui às vezes chateada com alguns colegas que estão comigo aqui, vou dizer assim, para não dizer a maioria. Aplaude, vamos a greve geral e tal, e cadê no dia da greve a estratégia da pessoa aqui? Então venha, a Assembleia já escolheu aí, né? Eu achei ótima a escolha, votei também. Então venha, esteja aqui no dia, tá bom? É só isso, um bom dia para todos e boa sorte para nós. Pessoal, é o seguinte, a gente tem
quer falar? Ah, não, Pedro, desculpa, Pedro, você pediu o microfone, desculpa. Pessoal, eu vi as orientações aqui da balsa, do aeroporto, e a Baianão, na outra a gente foi falar sobre a questão de estar levando o grupo para esses locais. Nosso caso específico de Porto Seguro, toda vez que falamos de greve, o sangue dos professores ferve. Uma cidade mãe do Brasil, uma cidade em que o mundo avança na tecnologia e nós estamos no livro de papel. Essa luta aqui, ela faz rememorar uma situação muito triste em nossa cidade. E eu fico a pensar, nós, em ano eleitoral, o próximo ano, nós sabemos que eles irão nos procurar, que eles irão nos assediar, que eles irão pedir o nosso voto. E eu quero deixar aqui, nós não estamos em guerra com o nosso gestor. Nós queremos conversar com o nosso gestor. Nós queremos dialogar com o nosso gestor. Pessoal, é muito bom vocês acompanharem o Diário Oficial. No dia 28/7 foi publicado mais de bloqueio de mais de 700 milhões na educação e na saúde de 2023. Quando eu falo bloqueio, afeta Estado, afeta município, afeta a nossa vida e a vida do cidadão que não tem uma educação de qualidade. O nosso diálogo aqui é importante frisar. Desculpe as pessoas que se incomodam com esta fala, porque aqui, pessoas, nós não temos bandeira política, nós lutamos pelos nossos direitos. E nesse momento, a nossa luta é municipal. O nosso gestor, Jânio Natal, nós queremos dialogar. Nós queremos os nossos direitos. Nós queremos o nosso piso. E que abra a realidade orçamentária do município. Porque de 5.700 municípios, mais de 5.570 municípios nesse país, só 116 tem o CAUC, que é o Cadastro Único de Convênios. Em 2022, nós também tínhamos. Depois de 26 anos, o município preso inadimplente. Então, não é motivo para não honrar o nosso piso, os nossos direitos e uma educação que fique marcado na história como a melhor desse país, porque aqui nasceu essa nação. Rapaz, deu vontade até de um beijo inteiro agora. Bonito, eu gostei da fala, Pedro. Parabéns. Pessoal, a gente vai sentar com a diretoria. Então a gente tem possibilidade da balsa, do aeroporto e aqui. Eu acredito que a gente precisa pensar na logística, né, nos impactos disso que vai fazer. Então a gente vai sentar com as diretorias, pensar mais com calma, né, o que vai impactar ou não, e a gente coloca na linha de transmissão, pode ser? Pode ser assim? Porque há toda uma organização por trás, né? Tem jurídico também. Então assim, não é fácil a gente decidir que ela vai ser na balsa, mas a gente precisa ouvir o jurídico para ver os impactos disso, né? Mas a gente precisa fazer o movimento. Fazer, nós vamos fazer. Tá certo assim então? Quem discordar, o microfone tá aqui. Oi, Nenel. Nenel colocou uma coisa importante aqui. E eu vou colocar mais uma que um colega me chamou a atenção.
Primeiro, a gente tem um compromisso de sempre trazer mais alguém. Aí traz seu filho de maior, aí a responsabilidade menor é sua. Traz marido, porque o movimento pelo aumentar, e assim, nossas famílias também dependem de nós. Então é importante que a gente traga mais gente. Eu vou tentar trazer minha esposa, meu menino também. Então assim, vamos tentar trazer mais alguém para a gente aumentar o movimento e a luta. Porque quando afeta eu, quando afeta você, afeta muito mais gente que depende inclusive de nós. Então vamos tentar trazer mais alguém, puxar aquele colega que às vezes está dormindo lá, dar um incentivo, às vezes a palavra incentivo é importante, né? Tentar sensibilizar a escola, porque muitos diretores, muitos, eu não sei se a palavra seria muitos, mas a gente tem um grupo de diretores jogando contra. Então tenta conversar com o diretor, porque o direito também vem para o bolso dele. E ele não vai ficar eternamente na escola, são 4 anos, né? Então assim, a gente precisa tentar convencer essas pessoas da importância da luta, da importância do direito. Outra coisa, quando a gente fala de consciência, além de conscientizar essas pessoas que estão mais próximas de nós, tentamos conscientizar as famílias, avise as famílias, converse com as famílias, que na próxima quarta, se não tiver um retorno, terá paralisação. É importante as famílias contextualizar o processo, que muitas vezes um pai vai lá na rede social, desce a bomba na gente, e a gente não tem o poder de contextualizar. Dizer, ô pai, eu discordo por isso. Beleza, colega. Eu concordo por Querida, isso. tudo bom? Tô na luta A gente precisa ser aí. inteligente, a gente é educador. Né? E quando eu falo que a gente é educador, todo mundo que está na escola hoje, para mim é educador, para nós somos educadores. O vigilante, a portaria, quer dizer mesmo, mas a merendeira, todos somos educadores. Todos de uma forma ou de outra, mais direta ou mais indireta, somos educadores. Então vamos tentar incentivar os colegas, né, aquele que está dormindo. Quer falar, Denise? Bom dia a todos e a todas. Eu creio que muitos aqui não me conhecem. A respeito de algo muito importante que está acontecendo, algumas escolas não voltaram às aulas depois do recesso por falta do pessoal de apoio. Eu estava ali falando com meu esposo e muitos pais foram à porta, né, de algumas dessas escolas para poder xingar, né, os professores, os funcionários, muitas vezes sem saber o que está acontecendo. Acham que não está havendo aula porque estamos com preguiça. Então é algo que tem que ser colocado nas redes sociais, explicado para os pais. Algumas outras escolas que voltaram com um número reduzido. Algumas escolas que têm 20 salas de aula estão com 2 zelatoras. Eu acho isso aí um absurdo. Absurdo mesmo. Então, assim, vamos convocar também os pais, para que os pais estejam vindo para as ruas. A nossa luta não é só por causa do repasse do piso salarial, mas também para que os direitos dos nossos alunos sejam cumpridos. Muitas vezes essa fala ela não é colocada aqui, ou colocada de uma forma que não seja muito clara, mas quero deixar bem claro para os pais de alunos. Eu tenho neto na escola, eu sou servidora pública, então nossa luta também é pelos direitos dos alunos, principalmente. Porque se uma sala de aula está suja e o aluno vai estudar nessa sala de aula, ele vai ficar doente. Então não é viável voltar com o número de funcionários reduzidos ou sem funcionário. Isso aí eu acho bem importante falar. Algo também que foi feito um processo seletivo. E onde estão os funcionários?
estão sendo chamados aos poucos, mas não estão chegando o suficiente número de funcionários nas escolas. Então, assim, que a Secretaria de Educação, o prefeito, ou seja lá quem for o responsável, comece a resolver a demanda de funcionários. Eu agradeço a todos. Valeu, companheira. Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Jota da Escola José Francisco, da Fazenda Batalha. E venho complementar a fala da colega. Na nossa escola estamos com esse mesmo problema, né? Tem uma funcionária, ela sempre, há alguns anos vem sendo contratada, trabalhou nessa empresa que rescindiu o contrato agora. Milanese. E fez o processo seletivo, só que ela está com problema na documentação e não foi contratada ainda. Então estamos com essa pendência. As aulas não retornaram ainda também. Outra coisa, com relação ao transporte público. Desde 22 de maio, que tem uma comunidade denominada Grupo Lafranche, que temos lá 8 ou 10 alunos que não estão frequentando as aulas por conta da falta de transporte. Uma empresa do senhor Eolando e o outro lá, que acho que eles são parceiros, né? E tinha um contrato com a prefeitura, disse que só venceria em julho, e então que até julho eles não conseguiam resolver essa situação do retorno das crianças para a escola por conta dessa empresa que, segundo eles, não estavam recebendo, que não estava havendo desrespeito com relação ao contrato deles, então que eles não iriam retornar. De lá para cá as crianças prejudicadas, e até hoje não resolveu. Hoje mesmo a diretora me passou que Ted Alexandrino, que é dessa pasta, né, do transporte, está vendo de que maneira vai resolver. Mas está complicado. E a gente pergunta, como é que fica a situação das crianças? Porque assim, isso já aconteceu há alguns anos, eu tive problemas sérios com esse pessoal desse transporte, e nada foi resolvido, as crianças chegam no final do ano e não estão começando as aulas. Eles ficam com prejuízo. Fica como se tivessem frequentado a aula. A criança tem que ser aprovada porque ela não tem culpa, mas fica com prejuízo. E a gente também. Nosso trabalho é prejudicado, né? As crianças são prejudicadas. E eu estou sentindo isso na pele, porque eu tenho 8 dessas crianças, 8 são meus alunos, né? E os pais todos os dias cobram. Inclusive, quando foi em julho, uma mãe falou que ela recebeu orientação de uma pessoa da secretaria que era para implorar para esse pessoal do transporte para retornar, para cumprir esse contrato. Eu falei, gente, vocês estão tentando implorar nada. Isso não é obrigação, um direito, transporte é um direito da pessoa. Então, como é que vai implorar? Né, se eles estão recebendo para isso? Então é isso, fica aqui registrado para que a gente fique sabendo que as coisas estão acontecendo em todo lugar. Tem problema em todo lugar e quem não faz de conta como se estivesse tudo bem. Bom dia. Valeu, meu querido. Só complementando a fala dessa companheira. Eu sou motorista escolar de Xandó e queria estar dizer aos pais que quem tem filho tem filho em Barra Velha, entendeu? E a partir de hoje a escola não vai rodar não. Porque eu estou com o salário atrasado na prefeitura, desde fevereiro e março eles não me pagaram. Eu vou ter que rodar novamente o último mês agora. E aí o negócio está meio estranho, entendeu? A prefeitura não acertou, não me pagou ainda esse mês. E amanhã eu vou dar baixa na minha carteira lá, porque está saindo de empresa, então eu estou cansado desse trem. E a partir dessa semana, eu não sei como é que vai ficar os meninos de Xandó para ir para a escola do Barra Velha não, porque eu estou parando o ônibus, eu vou achar para o diretor da escola. Então vocês percebem como é que é o descaso, e principalmente quando fica distante da gente. Aqui é
aqui é uma fala de um servidor, motorista, que ele falou aqui que desde janeiro e fevereiro não recebe o salário dele. É um pai de família, é um trabalhador como nós. Então você vê, e aí lá em Barra Velha, né? Você vê como é que as coisas estão. Às vezes as coisas acontecem perto da gente, a gente consegue resolver porque a secretaria está perto, mas quem está lá em Barra Velha. Então assim, as escolas, mais uma vez, as escolas precisam resistir. Porque quando a escola resiste, eu trago o exemplo de Caraíba, que a escola resistiu e agora está construindo uma nova escola, mesmo que demore anos, como está demorando, né? Já era para ter entregue, mas está construindo. Então a escola precisa resistir. E a gente vai junto. Mas se a gente não resistir como escola, a coisa não anda. É um dos movimentos. Nós, já em meados de março, foi abril, a gente entrou com a denúncia no Ministério Público, com várias pautas. Dentre uma dessas pautas que a gente achou mais estranha, ou diria mais cabulosa, é você chegar ao mês de junho e não ter auxiliar e cuidador para as crianças. Tanto cuidador para as crianças com deficiência e auxiliar de classe. E aí um outro elemento que a gente trouxe para o promotor, e aí eu quero saudar aqui a presença do promotor que convocou a secretária, e aí a gente teve a oportunidade de conversar com a secretária lá na promotoria. Eu falei, essa secretaria, eu falei na frente da secretária, vocês não têm planejamento nenhum. É uma secretaria sem planejamento. E falei para o promotor mais ainda, é uma secretaria que todo mundo manda. E o promotor confirmou, diante das várias discussões que lá teve. É uma secretaria sem planejamento. Pedro estava lá, não estava, Pedro, nessa reunião? Que a gente chama sempre alguém da categoria. Então, é uma secretaria que não planeja. Então, muita gente manda e acaba ninguém mandando. Né? Ou se é intencional, não sei. Mas isso foi batido junto com a promotoria e a promotoria falou lá nessa reunião, vocês têm até o mês de junho para fazer a seletiva, senão vão entrar com ação. Aí a colega chega aqui, escolas em agosto, sem esses e outros funcionários. Isso é falta de planejamento. Então são secretarias que não planejam. E quem fica lá prejudicado na fila, lá no final, são os trabalhadores que têm que suportar toda essa carga e os nossos alunos. Então, a gente precisa resistir como trabalhador e trabalhadora da educação. A PLB não é uma diretoria de 6 pessoas. A PLB somos todos nós. E a gente tem que carregar essa APLB nas costas. Dizer, eu sou a PLB, vou resistir. Ah, mas lá na Escola Deus Neto só tem eu. Graças a Deus só tem você. Lute. Porque se a escola não resistir, a coisa não anda. Se a escola fechar lá, tomar decisão com toda a categoria, documentada, chama a gente, dá prazos, não é para dizer que não foi uma decisão arbitrária, assim como fez Caraíba. A gente precisa lutar. Então é isso, colegas. É mais uma luta, é mais uma pauta de luta, não é normal. E além disso, você pega um cuidador com toda essa dificuldade que a escola já passa, aí você pega um cuidador ganhando um salário mínimo. É pra matar, velho. Os cuidadores, aconteceu principalmente em Arraial, Trancoso, você vai lá no hotel, o hotel paga 1.800, 2.000, ele vai ficar na escola? Não vai. Porque ele também tem filho para dar comida, ele tem família, ele é um trabalhador público igual a nós, ou trabalhadora, e na grande maioria trabalhadoras. Mais de 90% dos cuidadores são trabalhadores que têm uma outra jornada, que é em casa com a família. Então a gente levou isso tudo para a promotoria, eles ficaram de rever, mas até hoje o salário não mudou, então acaba não sendo atrativo. Porque você já imaginou, eu já falei várias vezes aqui da dificuldade que a gente tem, que tem filhos com deficiência. A gente sabe o que é na pele, o que é ter um filho com deficiência, a gente sabe, eu sei na pele. Agora você paga um cuidador 40 horas para pagar um salário mínimo, é covardia. Um auxiliar de classe é covardia. Então, gente, é bom sempre a gente estar lembrando isso.
como forma de revolta, a gente precisa esclarecer, inclusive, isso para as famílias. O promotor, inclusive, convocou o vice-prefeito, que está na condição de secretário de saúde, para contratar neuro, porque tinha uma mãe, inclusive, nessa reunião, que o filho estava 1 ano sem laudo, que é outra dificuldade que nós temos na sala de aula e na escola. A gente tem 2 alunos com laudo, mas tem 3 sem laudo. Então a gente fica com 5, 6 alunos com deficiência na sala. Fora as outras deficiências de aprendizagem, que são muitas. Então assim, e o município, para melhorar a nossa carga, não valoriza nós trabalhadores, é por isso que estamos até aqui. E, para esculhambar mais ainda, aumenta a quantidade de alunos na sala de aula. Quer matar o professor. Quer matar. Então, assim, e claro, quando a gente fala o professor, mas também a escola é atingida, porque os outros trabalhadores também uma sobrecarga de trabalho. Quando você aumenta alunos, claro que o aumento de alunos é uma coisa. A gente quer que aumenta mesmo. Mas a gente quer o nosso direito, inclusive, discutido nas leis que aí estão. Né? Então, assim... E outra coisa, nada discutido com a categoria ou com o representante delas, que somos nós. Tem nada. A única coisa, pasme, a única coisa que a gente conseguiu dialogar com a secretária de Educação, a única, foi em relação aos vice-diretores. A única. Eles foram lá e fizeram tudo o contrário. A única. Então a palavra, eu diria, é respeito. Hoje... Aí representante da Secretaria Municipal de Educação não respeita essa categoria. Pessoal, só para completar essa fala que a gente todo mundo já sabe das mazelas que tem acontecido no município em relação às nossas escolas, lá na Escola Alegria de Saber, em Nova Caraíba, não é diferente. A gente retornaria dia 31, não retornou por conta do pessoal de apoio que não tinham sido convocados ainda, os que passaram na seletiva. E ontem a gente retornou, porque a associação pagou diária de um pessoal para poder trabalhar, e a gente não sabe se amanhã esse pessoal vai trabalhar por conta dessa diária da associação. Por conta disso, a gente fez aquela reunião de pais de início de retorno das aulas ontem, e passando tudo que vem acontecendo, aí só reforçando a fala da colega que falou antes aqui da questão dos pais. Os pais se mobilizaram a partir da reunião que fizemos ontem, tomaram a decisão e fechou a entrada de Nova Caraíba hoje lá. Desde as 6 horas da manhã estava fechado, foi liberado agora há pouco. Então essas decisões também os pais têm que tomar. A gente tem que passar o que vem acontecendo, falar para eles as atitudes que eles podem tomar, procurar o Ministério Público, e eles fazem as ações deles individual, junto com a comunidade. E há uma possibilidade, se até quarta-feira, até sexta-feira a gente não ter o retorno, vão fechar de novo. Porque eles falaram que mandavam o pessoal até quarta-feira. Se isso não acontecer, os pais já falaram que vai fechar a entrada de Nova Caraíba de novo. Ninguém vai entrar e vai sair de Caraíba. Seria até uma possibilidade se a PLB puder ir já colar junto com a gente lá, a diretoria, né? Já tem um representante lá que sou eu, mas se tiver mais pessoas, melhor ainda. Mas já há essa possibilidade de novo. Se até sexta-feira o pessoal de apoio não estiver na escola, vai fechar a entrada de Nova Caraíba de novo, 100 horas para poder abrir. Pessoal, eu falei que tinha gente que depois que a gente tomasse a decisão ia perguntar de novo. Tem gente perguntando se a paralisação é quarta agora. Eu não falei para vocês? É quarta-feira da semana que vem. Colegas, bom dia. Eu quero fazer uma fala aqui mais de motivação à nossa categoria. Eu acredito que nós, enquanto profissionais da educação, já acostumamos com os chicotes que nós levamos anualmente. E estamos em um ano véspera de eleições, minha gente, municipal. Nós precisamos nos preocupar em ocuparmos esse espaço legislativo. E por que não? Quando somos mais de 1.000 profissionais, professores, enquanto não nos preocuparmos com essa representatividade nossa no poder legislativo,
e também no poder executivo, e por que não pensarmos em nos candidatarmos também para a ocupação do cargo de chefia de executivo? Enquanto a gente não amadurecer esse nosso pensamento político, o chicote, podem ter certeza que será cada vez mais perverso. Então, vejam que nós estamos cercados de pessoas que não conhecemos, que vão bater nas nossas portas querendo o nosso voto.